Boa noite, galera. Hoje estamos aqui no canal CVE Digital com o professor, mestre Tiago Tupinambá, que vamos conversar hoje sobre o direito digital, com esse advento da internet, rede social e tudo isso que envolve nossos direitos, nossos deveres na rede. Boa noite, Tiago. Boa noite, Sandro. Amigos que estão aqui auxiliando a gente, agradeço a oportunidade, né? Espero a gente poder bater um papo aqui bem descontraído a respeito de temas tão interessantes aí, né? Eu acho que principalmente para todo mundo aí que acessa a rede, né? Precisa conhecer alguns direitos. É isso aí. Então, Tiago, fala um pouco de você, sua formação, seu estado atual de profissão, né? É isso aí. Fala um pouco aí para os nossos ouvintes aí, Claro, telespectadores. claro. Vamos lá então, né? Meu nome é Tiago, né? Sou professor e advogado. Ensino em algumas instituições aqui em Arapiraca e fora também da cidade, né? E me interessei por essa área da pesquisa, né? Na área do direito, na área da tecnologia também e do trabalho, né? Então, atualmente eu sou professor em curso de Direito, né? Também sou advogado focado mais assim, na área trabalhista, mas também ligado também a essa área digital, porque atinge todos nós que, de certa forma, trabalhamos com dados, né, de pessoas e tal. Então, basicamente, é isso aí, né? Resido aqui em Arapiraca e tal. Tenho uma amizade já com o nosso amigo aqui, Sandro, né? Que a gente também gosta de música e tal. A gente tem uma banda também. E agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Para poder contribuir nesse papo aí. Beleza, Tiago. Como foi que surgiu essa necessidade do legislativo brasileiro, né? E o judiciário também brasileiro se adequar a essa nova realidade das pessoas dentro da internet, né? Olha só, Sandra, essa é uma questão muito polêmica, né, para começo de conversa, porque a gente está falando sobre dados, né, dados pessoais e sobre privacidade, sobre intimidade, né? E tudo isso tem uma importância muito grande para as pessoas. A internet ela chega no Brasil, né, quando ela começa a engatear na década de 90, acredito, né, com aquelas primeiras internet de escadas e tudo sendo uma novidade para todo mundo, né? E era uma coisa assim meio nebulosa, porque ninguém se preocupava muito com isso, né, a respeito de tratamento de dados e, né, de informações pessoais. As pessoas simplesmente estavam deslumbradas com essa coisa do acesso à internet e o mundo novo, né? E foram se adaptando, né, os poderes também, a administração, tal, né, tudo passou a ser informatizado, só que algumas coisas foram acontecendo, né, dentro da rede que foi assim, preocupando o poder legislativo, porque criou sua imagem no Brasil de que na internet você pode fazer tudo. Você está protegido. Protegido, né, pelo anonimato, você pode fazer tudo, né? E isso começou a prejudicar muitas pessoas, muitas empresas também, né? E o legislativo começou a trabalhar isso já nos anos 2000, ali um projeto de lei aqui, um projeto de lei aqui, ali. E algumas pessoas já começaram a resistir, né? Principalmente algumas pessoas mais ligadas à liberdade de expressão, assim, não que só elas sejam ligadas à liberdade de expressão, mas também algumas pessoas que entendiam a internet como um espaço aberto, sem regulamentação, né? Mas como começaram a acontecer casos assim, principalmente ligados a fraudes, né? Fraude de cartão, fraude relacionada à assinatura de contrato, né? Divulgação de dados pessoais íntimos, né? Então isso começou nudes, né? Isso começou a incomodar certas pessoas, começaram a ser vítimas, algumas pessoas, digamos assim, de uma evidência muito grande na sociedade, como atrizes, né? Pessoas famosas e tal, e começou a ser discutido isso no legislativo. Mais uma vez, repito, isso gerou uma resistência muito grande por parte de um pensamento que dizia o seguinte: a internet deve ser um espaço aberto, né? Nós devemos... Isso envolve uma série de coisas. Na internet você pode entrar para baixar música, baixar filme sem ligar para direito autoral. Então,
Isso começou a se modificar no Brasil graças a esses direitos que a nossa legislação já protege, né? Direito à imagem, à intimidade, a nossa Constituição protege, né? Direito autoral, né? Então, principalmente a partir de 2010, aí começaram, né, a ser criadas várias leis, né, regulamentando a liberação de dados, bem como, né, essa questão da responsabilidade no acesso à internet. Né? Aí eu estou falando diretamente com relação aos casos dos fraudadores, né? O caso das pessoas, né, que praticam bullying, né? Então, isso em 2012 começou a evoluir, aí a gente teve o surgimento de diversas leis, né? E hoje estamos aí com uma legislação muito dura, né? Especialmente a LGPD, com relação a essa questão de dados, né? Mas, como eu disse, algumas pessoas não concordam, mas é lei, né? Está vigente nosso ordenamento aí, na nossa legislação. Mas por trás dessa conversa sobre Constituição Federal, leis, existe uma coisa muito mais importante, que é a questão da privacidade, né? O que é a privacidade? É interessante isso, porque a privacidade, ela é para o civil, né? Por exemplo, como eu, você, várias pessoas aí, com certeza conseguem, ou já tiveram recebido várias ligações, ofertas que não desejam, por e-mail, né? Já existe algum projeto para barrar isso? Sim. Existe algum sistema do governo, né, da Sim. justiça, para que você não seja incomodado por ligações, te oferecendo plano, né? Sim. Porque aí a minha privacidade nesse ponto ela está sendo infringida, né? Porque claro. eu não procurei determinado serviço ou determinada promoção. Sim. E alguém conseguiu meu telefone, o meu CPF, o meu e-mail, por algum banco de dados que é compartilhado entre essas pessoas. Claro. Nós temos... como eu falei anteriormente, a nossa Constituição Federal, né, que já foi aprovada lá em 1988, ela já trazia, sim, algumas regras gerais a respeito dessa questão do consumidor, né? E dentre alguns princípios lá que tá na nossa Constituição, tem alguns que protegem bastante esse direito à intimidade né, a privacidade do consumidor, né? Aí nós temos aqui no Brasil, já bastante conhecido, o Código de Defesa do Consumidor, que também se refere indiretamente, não de forma tão específica, a essa questão, né, de abuso na propaganda, abuso na publicidade, certo? Mas de 2012 para cá, especialmente, né, com uma lei, né, que 2014, que é o Marco Civil da Internet, e especialmente com a LGPD, aí essas violações, principalmente essa perturbação, né, ela passou a ser penalizada, ela passou a ser sancionada. Nós temos um site, né, quem tiver curiosidade aí, com relação a essa questão do SMS e das ligações, que isso é uma coisa que incomodou tanta gente, que eles criaram um site, né? A estrutura do governo, que é www.nãomeperturbe.com.br. Lá você pode entrar, né? Fazer uma denúncia, você faz um cadastro, certo? E aí, esse cadastro tem o objetivo de que aquela empresa ou aquela operadora não te perturbe mais. Agora, com relação a essas propagandas, né? Você está em casa, aí de repente, né? Quando eu digo assim, quando é um SMS, ainda é uma coisa, né, que você está ali, olha, lê, pode deletar. Agora, o que as pessoas se incomodam muito é com ligação telefônica. Nesse sentido, a nossa LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018, ela já dá o direito para o consumidor dizer o seguinte: olha, em caso receba uma ligação dessa, onde você conseguiu os meus dados? Eu pergunto isso direto. Onde você conseguiu os meus dados? E a lei, ela diz que a pessoa é obrigada a dizer onde ela conseguiu, né? E o consumidor, ele pode dizer o seguinte: eu quero que você exclua agora. E ele vai ter que excluir. Se não excluir, né? Aí existem entidades governamentais que você pode denunciar, né? Legal, isso aí.
A questão também, nesse caso, é porque o atendente ali, ele está representando a empresa, né? E os superiores dele pressionam eles a fazerem isso, né? Que já entra em outra questão do direito, que é o trabalhista, né? Trabalho. Então, que não existe fiscalização, principalmente dentro dos call centers, né? Que é uma escravidão moderna, Sim. né? Ali. Mas vamos lá, Tiago. O direito digital mais ou menos surgiu em 2012, né? Assim, a legislação, ela começa a aparecer no Brasil através de projetos de lei, né? A partir de 2012, né? Mas, assim, 2010 tal, já tem alguns projetos já estava engateando. Já estava, né? Não era uma coisa, assim, tão significativa, porque, como eu disse, as pessoas não tinham noção nenhuma sobre responsabilidade na internet. Por exemplo, responsabilidade sobre o que você escreve num perfil do Instagram, por exemplo, né? É a tal da liberdade da expressão levada ao extremo. Então, assim, há uns 15 anos atrás, isso, assim, era interpretado como uma ofensa. Uma ofensa, mas dentro de um campo livre, que é a internet, que não existem regras, né? Porque a internet, ela é pensada lá, né? Lá nos Estados Unidos, especialmente naquele, com certeza você é da área aí já, né? O Vale do Silício, das empresas de alta tecnologia, ela é criada assim como uma rede interna entre campos universitários, tal, e as pessoas trocavam informações, né? Ninguém imaginava que isso ia ganhar o mundo, né? A princípio, a internet surgiu mais para uso militar, né? Comunicação militar, né? Isso. Aí, e depois foi popularizando. Tal, né? Eu acredito que tenha surgido mais como redes fechadas, né? Isso. E quando, principalmente, as pessoas começaram a notar, porque existe uma coisa, né, que eu acho que isso aí não faz nem tanta parte do direito, mas da psicologia. Quando você tem muitas pessoas indo a um lugar, isso é um potencial muito grande para dar merda. Mas também para gerar negócios, né? Publicidade, né? Quando as empresas começaram a notar, né, que muitas pessoas estavam acessando, disse, não, eu quero colocar aí um anúncio, né? Eu quero colocar aí vincular, né? Tanto é que o desenvolvimento do Google, né? Toda a arquitetura de anúncios, da algoritmo, ele ganhou sucesso por causa justamente dessa expertise, né? Em como você montar um negócio e tal. Só que a gente vai ver que se isso não tiver um certo controle ou fiscalização, nós vamos ter casos muito sérios, né? Assim, eu como advogado já ajuizei algumas ações, por exemplo, de pessoas que apareceram negativadas no SPC e Serasa sem nunca ter assinado contrato com um banco X. Entendeu? E quando você vai olhar né, essas situações, né, tá lá o CPF da pessoa, o RG da pessoa, uma assinatura mal feita que a gente vê que é falsificada, né? E a gente começa a perguntar como foi que essa pessoa, ou fraudador, ou criminoso, obteve esses dados. Né? Assim, eu já tive várias situações, né? E essa parte de cadastro na internet, né? Cadastro de informações, porque, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Para quem não conhece, é uma lei de 2018 que está preocupando muita gente, né? Empresário, pessoa jurídica e pessoa física também. Ela tem uma rigidez muito grande com relação a essa questão do tratamento dos dados, né? Principalmente com essa parte de cadastramento na internet, né? Isso. Nome, RG, CPF, e-mail, né? Então, a partir do momento que você faz esse cadastro, o que vai acontecer com esses dados? Onde é que esses dados ficam, né? Então, isso que eu disse, assim, no começo no Brasil, assim, né, 2010, né, virando para 2011, né, já não tinha uma preocupação muito grande, porque você pode pegar esses dados, né, e dependendo do perfil da pessoa, o perfil, inclusive, político, você pode já colocar propagandas direcionadas para essa pessoa. Isso foi o que aconteceu na eleição de 2018, né? Aquele caso ali foi um exemplo disso. Eu estava Tiago, vendo, bem interessante. Nessa questão das fake news, né? Uhum.
que tá a lei aí, né? Sim. Para ser aprovada. Não sei se já foi aprovada, mas tá essa lei da fake news. Quem vai determinar o que é fake news? É o Estado? É um juiz, um jurista? Porque, assim, no Brasil tem um costume muito grande de aprovar-se leis sem a consulta da sociedade, Sim. né? Isso é notável, né? Sim. Mas quem vai decidir o que é E o que fake não news e o que não é é. fake news? Até que ponto vai ser fake news e até que ponto não vai ser fake news? Porque existe grandes grupos de interesse, né? Sim. Que distorce as informações, posta Sim. figurinha, posta um vídeo editado, Sim. né? Sem tirar também o deepfake, que até a voz da pessoa, o rosto, os caras conseguem fazer vídeos Sim. para manipular a informação. Esse projeto, né, da lei das fake news aí, essa PL, né? É PL, né? Isso. Como tá se desenrolando isso? Como é que tá acontecendo esse processo aí, Tiago? Conta Olha, aí para nós. Não, é interessante isso, e principalmente porque, assim, essa questão a respeito da distribuição de informações, transmissão de qualquer tipo de informações, como você falou, editado ou não, isso tem gerado, assim, impactos relevantes, né? Não só no Brasil, como também no mundo, né? Daqui a pouco eu vou citar um caso interessante envolvendo inclusive uma rede utilizada por todos nós aqui, que praticamente por todos nós, né? Alguns dizem que está se tornando, já que é o Facebook, mas enfim, outra história. Olha, a nossa Constituição, a nossa legislação eleitoral, ela é muito clara com relação à prática de notícias falsas, né? Que é o conceito de fake news praticamente. Então, a nossa legislação, antes do surgimento dessa discussão da fake news, ela já falava em mentira, manipulação da informação, aplicação de multas, né? Tanto a nossa legislação 171, né? né, abuso de poder político, abuso de poder econômico, né? A tendência é que, né, não existe só um projeto de lei para combater a fake news no Brasil, existem vários, né? Agora, só que a tendência é que, Sandra, esse projeto ele seja aprovado, porque a manipulação da informação, e aí é uma coisa assim que eu acho interessante, né, que abre um debate para a sociedade, ela pode mudar opiniões e percepções. Essa é a preocupação. Quem vai decidir, como você perguntou, né? Hoje nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, né, que está com uma política muito rígida com relação à prática dessa conduta, né, a chamada fake news. Por quê? Essa manipulação da informação, além dela enganar a pessoa, ela pode automaticamente mudar a opinião da pessoa, e isso representa um risco muito grande para a democracia, né? Então, eu cito aqui o caso, por exemplo, né, eu acho que todos vocês acompanharam aí, o caso das eleições que nós tivemos nos Estados Unidos, envolvendo aí a Cambridge Analytica, né, e o Facebook, né? O que é que essa empresa Cambridge Analytica fazia? Ela aí já entra na parte de informática, de TI, mas assim, eu vou tentar resumir, né? Foi o que gerou o surgimento dessa legislação no Brasil. Ela, através de um aplicativo no Facebook, você não me pergunte como, né? Mas é uma espécie de aplicativo dentro do Facebook, essa empresa, ela colhia informações da seguinte forma, né? Realizando testes de personalidade. Quem não fica assim, né, seduzindo diante de um teste de personalidade, né, para saber? Aí as pessoas iam e respondiam, né? Isso dentro da arquitetura do Facebook. Só que de forma oculta, esse programa ele salvava, essa empresa ela salvava dados da pessoa e dos amigos dela. E com isso montou um banco de dados, né? 50 milhões, acho que mais de 50 milhões de pessoas, para direcionar propaganda de forma bem específica, né? Para certas pessoas, né? E há quem diga que a rede social, ela
conhece mais a gente do que os nossos pais, nossas mães, nossas esposas, nossos maridos, se for o caso, né? Porque cada curtida, cada like que você dá, né, é uma informação sobre você. Então, isso gerou um debate muito grande. Na Europa teve o Brexit também, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia. Aí essa história veio para o Brasil, né? Porque sempre assim acontece lá fora. Vem para cá, né? Vem para cá. Aí foi quando surgiu a LGPD, existia o Marco Civil da internet, e os caras, ó, não tá dando porque o Marco Civil da internet tá deixando brecha, nisso ele só regula mais provedor, não sei o quê. Tem que... Ô Tiago, né? mas nesse caso aí do marco, né, da internet e tal, não é perigoso também para a sociedade? Que né? sentido? No sentido de que se o governo tem esse poder de controlar o que você pode ver, o que não pode ver, não seria um pouco perigoso, não, isso aí, entrar um maluco no poder e aprisionar nossas liberdades? Tem isso aí, abre espaço para um debate interessante. O que o Marco Civil da internet basicamente ele regulamenta é o seguinte: a responsabilidade dos provedores, né, a transparência, né, e a aplicação também de sanções ou multas, né, para, digamos assim, provedores que não são transparentes, que discriminam. Aí entra toda uma parte da tecnologia de distribuição de sinal, da Embratel e tal. Então, uma regulamentação específica sobre isso, certo? Agora, quanto a essa questão da liberdade de expressão que você falou aí a gente tem que assim, observar o seguinte, né? Que a maioria dessas leis, elas não querem, por exemplo, tem muita gente que tem medo assim da LGPD, porque tem que adequar um escritório à empresa LGPD. Tem que ter todas as empresas estão se adequando, né? Tem, assim, mas a LGPD ela não veio para colocar medo e né, impedir que os negócios se realizem. Ela só quer que haja transparência, né? Então, assim, na LGPD não há assim, nenhum artigo que diga não, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Ela diz o seguinte, basicamente, olha, se você vai usar os meus dados, eu quero saber antes, né? Se eu souber antes e eu consentir, né? E eu dizer, então, tudo bem. Agora, com relação a essa questão da liberdade de expressão, aí a gente tem um problema, porque a partir do momento que a gente diz assim, olha, eu tenho liberdade de expressão plena, eu posso chegar aqui no podcast, citar uma pessoa ou empresa, dizer, olha, essa empresa é isso, aquilo, né? Isso aqui está sendo transmitido pela internet e eu estou falando pela internet, então eu não quero ter responsabilidade nisso, né? Entendo. Aí gera um problema. Ó, mandar um abraço aí pro pessoal aí que estão assistindo Legal. no momento. Tem um aqui, ó, vamos salvar o mundo. Assistindo aqui direto de Coruripe, olha, um abraço aí. Diz que é seu irmão. Meu irmão é bom. Valeu, Bruno. Seu irmão aqui, ó. Um abraço aí para o Léo Lopes, Manuel, Sou Telecom, Agência Nova Era TV. Aqui, boa noite. Legal. Ele falou aqui que é muito incomodado pelas ligações, mas quando ele atende é uma secretária eletrônica. Aí ele não tem nem o que reclamar. Mas aí hoje existe, como eu falei, esse site, vocês podem entrar, né? Que é o nãomeperturbe.com.br, né? Vocês podem cadastrar lá a empresa e tal, como se fosse uma espécie de boletim de ocorrência virtual, né? E várias pessoas já fizeram isso, né? Porque muitas vezes essas ligações, né? Eu já vi casos assim de aposentado recebendo ligação de manhã, de tarde, de noite, né? Mais de 50 por dia, né? E não tem a quem recorrer, tal, não tinha um serviço, vai no Procon, denuncia, um pouco demorado, aí criar esse site aí é uma saída. Mas a partir do momento, com a Lei Geral de Proteção de Dados aprovada em 2018, que você recebe uma ligação, é como eu te falei, né? Você já pode perguntar onde você conseguiu o meu número, porque número de telefone também é dado pessoal. É um dado pessoal, né? Geolocalização, né? Também é dado pessoal. Onde você conseguiu, eu quero que você exclua. Não excluiu, aí nós temos, com a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é uma entidade, um órgão do governo, onde você pode ir lá denunciar, né? Que
pediu para esse controlador, que é que a lei chama de controlador, pediu para o controlador deletar suas informações, ele não deletou, aí a ANPD, que é uma agência de fiscalização, vai lá fiscalizar e, Sandro, e a multa pode chegar para algumas empresas até 50 milhões de reais. A multa é braba. Né? A multa é braba. Teve um caso aí, né, não vou citar o nome, de um rapaz que chegou na farmácia e disse o seguinte: olha, eu quero medicação tal. Informe o CPF do senhor. Não quero informar, eu quero só comprar. Né? Não, mas aí eu preciso do seu CPF. Disse, não, eu não quero participar de cadastro, fornecer dados, eu quero só comprar. Então eu não posso lhe atender. Essa grande rede de farmácia foi condenada a 10 milhões de reais por causa disso. Tem umas drogarias aqui que elas estão fazendo isso. Uhum. Né? Elas estão pedindo CPF para poder vender. Uhum. Isso, logicamente, que por trás tem um marketing, né? Para fazer um marketing, lhe mandar promoção, essas coisas. Uhum. Mas você tá botando o CPF lá. Uhum. Se o cara se negar, o cara não compra. Né? Tem uma balança aí. Uhum. E no meio dessa da LGPD surgiu a profissão do DPO. Isso, né? Isso. Que é o engenheiro de dados, o cara que trata os dados para as empresas, né? E a maioria das empresas tem que ter um cara desse. Isso. Para tratar a segurança dos dados. E também a segurança da informação, uma profissão que se destacou muito depois da LGPD, né, que foi em 2018, para proteger os dados da empresa e dos clientes da empresa. Né? Isso. Da empresa. Isso. No mundo da internet, né, nós tivemos um caso mais recente aí daquele cidadão, né, do Gabriel Monteiro, né? Sim. Que ele vazou vídeo, toda aquela confusão lá. E antes de existir isso, que vazava várias pornografias e vídeos íntimos de várias pessoas. Sim. Vários cidadãos, várias mulheres, homens, tudo, vazava tudo. Mas só foi efetivo quando vazou de uma pessoa famosa. É verdade. Né? Verdade. Então a sociedade está nessa seara aí, né? Esperando por algo maior para que os nossos legisladores, né, e governantes façam algo, né? Que foi a lei Carolina Dickmann, né? Fala um pouco aí da lei Carolina Dickmann aí para o nosso pessoal, Tiago. Legal. Para os nossos ouvintes da aí, internet. Né? É isso aí, espero que estejam gostando aqui do papo. O pessoal aqui tá interagindo bastante aqui. Como eu falei no começo aqui, é uma questão assim, bem polêmica, né, gente? A questão da lei da Carolina Dickmann, salvo engano, a lei foi criada, claro, né? É aquele mesmo caso, assim, no Brasil a gente tem isso, né? No Brasil a gente tem a lei, não sei se já ouviram falar, não tem nada a ver com o assunto aqui mais do universo digital, mas tem a lei dos crimes hediondos, né? Que ela foi basicamente criada depois do assassinato de uma autora aí da Globo, que é a Glória Pérez, né? Foi a filha dela. Então, assim, a situação do homicídio foi uma coisa muito brutal. Criaram a lei, né, dizendo assim, ó, essa lista de crimes vão ter apenas assim mais rigorosa, o cara não pode sair do regime fechado. A mesma coisa com relação a essa lei Carolina Dickmann, né, como ficou conhecida. Mas a gente tem que entender aqui o seguinte, a questão do vazamento de informações, que é um dos temas mais perseguidos pela LGPD, já existia antes dela. No caso da Carolina Dickmann, se eu tiver errado, você pode corrigir, ela foi deixar um computador para consertar não sei aonde e a pessoa lá... O pessoal hackeou. Teve acesso ao HD. Hackeou o telefone dela. Né? Aí tinha vários nudes. Tinha vários, né? E aí isso gerou, né? Como sempre no Brasil, né? Aí foi criada essa lei bem focada, assim, e aplicando penas, né? E multas, em alguns casos até prisões, para o vazamento desse tipo de informação, né? As pessoas às vezes têm assim uma visão muito inocente a respeito do negócio de nudes, que é um negócio legal, é engraçado, né? Tem a ver com relacionamento,
Mas isso hoje na justiça, né, é levado muito a sério, né? E principalmente essa troca de conversas ou de imagens pelo WhatsApp, né? Tudo é utilizado como prova hoje, né? Então, que eles têm uma cópia das conversas, né? isso. Então, assim, Sandro, você pode ter uma cópia de imagens, né, que você mandou, que você, né? Aí você, né, acredito que a maioria das pessoas aí já trabalha com PDF, com essas coisas. Você transforma esse PDF, apresenta na justiça, só aqui a prova. Isso. Acabou. E o cidadão, ele pode exigir que o WhatsApp mande isso. Mesmo que a outra pessoa pagou, você pode exigir que o WhatsApp forneça essa informação. Eles têm um banco de dados, né? Isso. O WhatsApp, não sei como é que funciona, que aí entra numa área que é mais aí de TI, enfim, né? Eles gravam todas as conversas e áudios. Isso. Eles têm que mandar uma cópia para o pessoal, isso, né? E ele fica com essa cópia gravada. Isso. O horário, né? A hora, quem foi, quem não foi. Aí no caso disso aí, Tiago, lei Carolina Dickmann, né? Isso. Carolina Dickmann. Lei Carolina Dickmann. Aí o cara tem um relacionamento com a figura há uns 3 anos. Né? Vamos pro mundo real que isso acontece, né? Que isso vamos acontece, sair um pouco né? do mundo teórico, né? Aí o cara tem um relacionamento com a figura há uns 3 anos. Aí a figura faz raiva a ele tem os nudes dela lá, ou ela tem deles, ele vaza. Aí se enquadra na Maria da Penha também, isso aí? Ou não? Dependendo do caso, se enquadra assim, porque a Lei Maria da Penha, ela não trata só sobre violência física. É violência psicológica, né? Também, né? Então, a depender do tipo de situação, né? Você pode ter um enquadramento na Lei Maria da Penha também, porque às vezes o cara pode chegar assim, né? Vou espalhar não sei o quê e ficar aterrorizando, né? Tem até um termo moderno agora para essa coisa de ficar perseguindo, se chama stalking, né? Então, pode ser aplicado também, né? Agora, a maioria desses casos, dessas situações que você está falando aí, né? O cara terminou o relacionamento, aquela coisa, aí espalha, né? Aí a gente tem aí uma responsabilidade na área criminal para começo de conversa, a pessoa já pode procurar a delegacia mais próxima ou delegacia virtual, prestar um boletim de ocorrência, né? Porque isso aí é uma questão relacionada à difamação também. E você pode também ajuizar uma ação na justiça pelos danos morais que você sofreu. Assim, cara, porque não é fácil você, né, ter uma imagem não autorizada sua. Teve um caso aqui em Arapiraca, tá com tempo, logo quando surgiu a internet e tal, aí, logo no início, que era a internet de 54K bytes, que aconteceu isso com uma pessoa aqui e ela pirou mesmo, cara. O cara vazou um vídeo íntimo dela pra todo mundo naquele Mirk. Sim, que eu não sei qual é. Na época do Mirk, e a galera começou a espalhar, cara, espalhar. E foi uma questão muito delicada para a moça. Isso é uma coisa entendeu? muito séria. Eu trabalho, como eu falei, sou advogado assim, e professor universitário, né, que é a atividade que eu mais exerço. E assim, eu já vi nesse universo de troca de mensagens, de internet e tal, eu já vi muitas alunas e alunos entrando em síndrome do pânico pesada e depressão também, e se afastando das atividades, e com outras pessoas também por causa disso. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui também, né, é no ambiente da empresa, na relação entre empregador e empregado. Esse vazamento de informações, principalmente quando envolve essa parte de cobrança, né? Cobrança de metas, por exemplo, né? Aí eu já vi situações assim reais de estar em processo, né? Onde a pessoa, sei lá, não atingiu uma meta semanal, né? Foi pega uma foto dela lá no momento íntimo da vida pessoal dela e coloca no do trabalho. Isso é institucionalismo, né? Um assédio, né? Isso, é um assédio, né? Isso. E a pessoa praticamente entrou em depressão. Teve que solicitar auxílio no INSS e tal, porque aquilo ali se espalhou no polo da empresa daqui, depois foi para o polo de não sei de onde, ficou aquela coisa, né?
fruto de um assédio, né, moral, de uma cobrança que não foi, enfim, uma meta que não foi cumprida. Isso vai nas instituições públicas E privadas também, né? Privadas também, né? Como a pessoa, Uhum. o funcionário, ele pode agir numa situação dessa, seja numa instituição pública, privada, estadual, em qualquer esfera da nossa federação. Olha só, no caso de órgãos públicos, né? Nós sempre vamos ter Estado, União, município, nós sempre vamos ter aí as ouvidorias, né? Sempre vamos ter também as próprias leis, por exemplo, do município ou do Estado ou da União, que seja, que regem isso aí, tá? Toda entidade dessa tem uma corregedoria, tem uma ouvidoria. Então, a primeira coisa que eu aconselharia é fazer uma denúncia formal por escrito sobre aquele tipo de perseguição a sério. Que eu já vi várias vezes, né? Âmbito de Estado, por exemplo, área da saúde, vi muito isso, né? Essa coisa da perseguição e do assédio. E a primeira providência é ela procurar essa ouvidoria, essa corregedoria, certo? Fazer uma denúncia formal, porque todo servidor público é um servidor público, ninguém é maior que outro, certo? A nossa Constituição não estabelece essa diferença. As pessoas têm uma imagem de que, né, o cargo político, né, ele é superior. Não. Ele está temporariamente lá e sai. Agora, mais cultural, né? É cultural. Agora, na empresa privada, né, a depender da situação, a primeira coisa que eu recomendaria é procurar a Delegacia Regional do Trabalho, o Ministério do Trabalho, né, para ver que situações estão acontecendo lá, certo? E também, né, procurar um advogado para avaliar, né, a possibilidade, né, de, não eu necessariamente, qualquer advogado, para avaliar a necessidade de ingressar com uma ação. Por exemplo, no caso das empresas privadas, nós temos situações aqui mesmo em Anapiraca e nas redondezas, né, de situação de trabalho semelhante à escravidão. Não, tem sim, claro. Né? E tem uma bem famosa aqui. Enfim. Então, não vamos citar nome, né? Mas você pode procurar aqui as autoridades competentes, Ministério do Trabalho, né? Tem pessoas aí trabalhando em empresa recebendo menos que salário mínimo, R$500, né? Com a crise que o país está vivendo. Então, né, tá achando ruim, tem uma fila de, né, e aí explora, aí vem assédio moral, assédio disso, né, enfim. E as pessoas vão se submetendo, né, infelizmente. Agora, eu aconselho a procurar a autoridade competente, fazer a denúncia, seja na esfera pública, privada, né, porque os malefícios para você vai ser muito, muito, muito grande mais para frente. Claro. Uma depressão. E nunca agir por conta própria, né? Isso aí, infelizmente, recorra a uma autoridade competente, né? Para você não... Essa coisa Claro que há situações assim, onde, né, a gente não está falando de robôs, falando de pessoas, né? A pessoa quer reagir, tá? Mas como no universo do direito, tudo tem que ser, né, demonstrado, prova, né? A gente recomenda, eu sugiro que você procure a autoridade competente, denuncie o que está acontecendo. Hoje mesmo uma pessoa ligou para mim me perguntando sobre uma situação relacionada a dados, por incrível que pareça. Que a empresa, né, que ela trabalha, simplesmente pegou alguns dados dela e divulgou para outra pessoa. Né, assim, eu acho que era para receber newsletter, propaganda, alguma coisa. Ela disse, não, eu não autorizei isso. E a pessoa da empresa disse o seguinte, não, você trabalha na empresa, a gente pode fazer o que quiser com seus dados. Talvez o contrato que ela assinou tinha lá, né, em letras miúdas, o uso disso, né? Tem que ver isso também, né? Tem que avaliar isso. Mandar um alô aí para os nossos amigos aqui, né? La Marias Story, Projeto Escuta Cuidadora, Estúdio Axé Soul, que está nos apoiando aqui, dando essa grande força. Arte em Madeira Rústica, Escritório Contábil do Valdir, né, Otávio de Oliveira, grande Valdir, aí com o Manuel, Distinto Multimarcas, meu amigo Messias, Associação AMEA, que é a Associação dos Músicos, né? Legal. E tem o do bolo, cara. Qual é o do bolo? Bolo Bom Sabor, cara. Bolo top, viu? Top. Legal.
melhor bolo da cidade aí, nossos amigos aí que tá nos apoiando aí. Vamos lá, galera que tá aí na live, tá curtindo, deixa teu like, se inscreve no canal, chama a galera aqui que é um papo muito esclarecedor sobre os seus direitos e deveres na internet, que a gente não está livre. Você não pode entrar na internet e fazer o que quiser, né? Uhum. Então vamos seguindo com esse papo aí. Tiago, Uhum. na situação seguinte, você que é um cara do direito, Uhum. né? Todo advogado, Advogado, né? né? Advogado, É. tem que ter a carteirinha da OAB. Sim. E quando o advogado, ele tem aquela síndrome de superioridade. É. Aí Ele problema. chega em várias instituições, mete a carteirada achando que é o pica, é o Uhum. Aham. que é o fodão, que Aham. ninguém barre ele porque ele tem uma carteira da OAB. Uhum. Como a pessoa que passar por uma situação dessa deve agir diante dos órgãos competentes para abrir um processo contra uma pessoa dessa que deveria proteger os direitos das pessoas, mas está abusando de abuso de autoridade, primeiramente, numa Sim. situação dessa. Explica pra gente isso aí. Infelizmente, nós temos profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Profissionais e profissionais, se é que vocês me entendem, né? Bons e maus profissionais, né? O nosso código de ética, né? Em nenhum momento, apesar dele reconhecer que o advogado ele é essencial, né? Ele tem uma função essencial no funcionamento da justiça, né, no exercício da democracia, o nosso código de ética, né, ele em nenhum momento estabelece qualquer tipo de superioridade, né, do advogado, seja cultural, seja social, seja econômica, nada disso. Ele é um ator, né, importante no exercício das liberdades democráticas, né. Qualquer tipo de abuso, né, eventualmente cometido, tanto faz, né? Isso a gente está falando exclusivamente aqui do advogado, né? Que tem suas prerrogativas, tem suas garantias, né? Colocadas, disponibilizadas lá na Constituição. Mas poderia ser com um médico, poderia ser com um dentista, né? Qualquer tipo de abuso cometido, né? Ou quem se ache vítima de uma situação notadamente assim absurda, né? Pode procurar o conselho de classes competente e fazer uma denúncia. Uma denúncia formal. Uma denúncia, né? Então, a seccional, né, competente ali vai avaliar a situação, né? Abrir um procedimento, né? E isso vai, a depender, né, da situação, resultar em algumas penalidades, sendo a mais grave dela, né, nós temos a advertência, suspensão, tal, e dentre outros. Ele pode perder a credencial da OAB? Pode, né, dependendo do ato praticado, né, lá dentro ele vai participar de um processo com direito à defesa, tudo certinho, né. Agora, uma conduta muito grave, né, que viole um direito fundamental, né, e que, assim, notadamente você vê provas, vê situações, ele pode, inclusive, perder o direito de exercer advocacia, né? Esse direito é permanente ou só por um tempo? Permanente, né? Ele não pode ser mais advogado. Isso, porque uma das funções, um dos requisitos para você ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil, né, é que você tenha uma certa idoneidade moral, né, que você tenha um certo equilíbrio, né, nas relações que você vai estabelecer com as pessoas, né? Como é que você vai exercer advocacia se você se acha superior ao seu próximo? Né? Então, a ordem é que vai avaliar essa situação. Agora, há situações aí no Brasil, né, de pessoas que foram expulsas assim por cometimento de crimes, né, que ingressaram assim com ação na justiça para poder entrar novamente, fizeram a prova, tal, mas é uma situação assim que eu trataria mais como exceção, tá? Mas nós temos situações aí que tranquilamente podem ocasionar aí a expulsão desse profissional. Nós tivemos só para dar um paralelo, né, e aí não vai existir nenhum tipo de diferença, porque tudo é profissional liberal, né? Médico, advogado, dentista, contador. Nós tivemos um caso famoso aqui, nos dias recentes, né? De um médico que estava anestesista, não sei se vocês viram aí, cometendo atos libidinosos ali na hora da cirurgia, do parto,
Com uma pessoa né? sem defesa nenhuma ali, A né? pessoa Ela tinha, tava completamente covarde. Foi filmado isso por auxiliares. O cara tá preso e já teve o direito de exercer a medicina suspenso. Tá lá, né? E aí vai ser aberto o procedimento. Acredito que vai ser, enfim, expulso, porque a prova do vídeo é um negócio... cabuloso, Não né? tem como o cara dizer assim, não, era sem querer, né? Enfim, mas ele vai ter o direito ao advogado, tal, parece que já está lá e tal. A mesma coisa funciona com qualquer tipo de profissional nesse sentido, até um contador, qualquer outro profissional liberal, né? Menos isso, TI, né? TI não tem... TI também, TI também. tem. Se ele pegar... Só desgraça, só problema. A Só gente problema. já teve alguns casos na justiça aí de alguns hackers que foram presos pela... praticando atividades, né? Não TIs, cara, né? Técnico da informação, né? Tecnologia da informação. E tal. Os caras invadindo alguns sistemas aí de bancos, né? E teve umas operações lá no Brasil aí, né? Prendendo algumas pessoas. Tal. É como eu falei no começo, né? E tem uns caras envolvidos também no processo de fake news também, né? Uns hackers, né? Que é lamentável isso, né? Os caras usando a profissão para o cunho político, né? E não para... Porque a segurança da informação é uma profissão muito bonita, entendeu? Também acho. O pessoal fala que o hacker, para vocês entenderem, gente, o hacker não é o cara do mal. O cracker, que é o cara do mal. Eu já ouvi essa... O cara que faz a bagaceira. O hacker, ele vai combater o cracker, né? Então fica essa diferença aí, para que a galera compreenda que o cara da segurança da informação, ele tá ali para proteger os dados de uma instituição, né? E que a nossa, os nossos sistemas aí públicos é muito frágil, que é o tempo todo sendo invadido, né? Então tem que haver mais investimento, né? Na tecnologia, na ciência, Isso. No desenvolvimento desses jovens, né, desses novos jovens, para que eles estejam preparados para o futuro, que algumas profissões não existirão mais no futuro. Né? Tem um detalhe, Sandro, que eu acho interessante, né? Que eu até já comentei em outras vezes, assim, eu não sei se vocês já tiveram a impressão de você, claro, né? Você pesquisar no Google, por exemplo, né? Chá de erva doce, chá de camomila. No outro dia, e aquilo vai ficar durante uma semana, você vai receber propaganda é como se você abrisse o navegador, né? Isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados também. E aí tem propaganda e é uma coisa assim que fica direto ali, né? O telefone nos escuta. Rapaz, eu vim saber disso um dia. Ele nos escuta, entendeu? Né? Então, ele vai... às vezes você nem pesquisou, mas você conversou com alguém, com um amigo, um parente, e de repente você entra no Facebook e está lá a propaganda de algo relacionado àquilo que você falou. Né? Então isso também é algo que tem que se aperfeiçoar, porque nós estamos sendo vigiados. Né? Essa é a coisa mais impressionante que eu já vi. Assim, uma coisa que as pessoas, quando abrem a internet e vê e fecha, né, é os cookies. Os cookies, né? A pessoa, poxa, toda vez que eu vou abrir uma página tem isso aí, fecha. Mas só que aquilo ali, você vai explicar melhor, né? São arquivos de computador que são enviados para um navegador, né? Para proporcionar a você ali uma navegação mais rápida, alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele está como se fosse colhendo dados dos seus acessos, né? E aí ele pergunta, você concorda? Concordo. Né? Então, eu sei que muitas vezes nós não temos costume de ver isso, abrir um negócio desse. Por exemplo, política de privacidade do Facebook. A gente vai, instala, eu quero instalar, mas na verdade a gente está concordando muitas vezes com várias coisas que a gente nem imagina, né? Aí depois é que vão vir as propagandas, tudo a gente, poxa... Hoje, a maioria dos sites, a maioria dos serviços da internet, eles têm os cookies. Uns mostram aceitar cookies, outros aceitar a nossa, né, política de privacidade e tal. Porque os cookies, eles são pequenos arquivos que o nosso navegador grava, né, ele grava e contém informações que servem para identificar o visitante. Né? E isso é importante para o site.
Uhum. E para você também, né, se acontecer alguma coisa ali dentro do site, você aceitou o cookies, Uhum. o site tem que, por exemplo, você fez uma compra ali no Magazine Luiza, Uhum. ou em qualquer Vai site. dar... já fez a propaganda, Fiz, cara. ó, dona Luísa, manda um computador aí pra gente que a gente tá precisando para Usando. melhorar aqui É, a nossa infra. é, E esse dado vazou, sim. ou fizeram uma outra compra É. com seus dados, porque ali fica seu CPF, seu cartão de crédito, fica gravado lá. Uhum. Então isso é muito perigoso. Uhum. É por isso que os e-commerce e os Uhum. marketplaces estão Sim. investindo pesado na segurança da informação Ação. para que isso não aconteça. Porque uma multa, como você disse aí, Uhum. 10 milhões, né, É. cara? 50 milhões. A lei ela estabelece Né? ela estabelece o limite de 50 milhões, mas ela começa em 2%, né? 2% sobre o faturamento anual da empresa no ano anterior. Então, assim, gente, é uma coisa muito séria isso. Tem uma coisa importante que você falou aí, que que vem com essa LGPD, que é o DPO, né? O DPO, é uma norma profissional. Né? Assim, então, eu vejo, né, pessoalmente, a função dessa pessoa de uma importância muito grande, porque é ele quem vai organizar toda a parte, né, criar uma política de privacidade na empresa e fazer o elo entre essa empresa e a agência nacional, porque se a agência nacional chega hoje, né, exige um relatório, por exemplo, por que você está mandando propaganda para esse cara aqui por e-mail? Como é que você tem? Ele autorizou, tá aqui né, assinado. É por ele, está consentido por ele. Ninguém está fazendo nada aqui, digamos assim, sem o consentimento dele, né? Então, eu vejo essa função hoje do que a lei ela chama de encarregado, né? O encarregado tem os dados, tem o dado, a lei ela diz que é qualquer tipo de informação que possa identificar a pessoa. Então, por exemplo, um documento, né? Você tem o titular dos dados, que é a pessoa, o dono da informação. Aí você tem o controlador, né? E você tem esse DPO, que é o encarregado e tal. Aí tem eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande e existem empresas hoje específicas só prestando consultoria, né? Para esse tipo de... Um salário de um cara desse hoje é 25 pau. Porque assim, o cara precisa... É muita coisa, e a né, responsabilidade pra fazer, né? é grande. E a lei também, Sandra, ela traz algumas coisas, por exemplo, bem interessante, dados sensíveis, né? Você imagina, para que uma empresa vai mandar um e-mail para uma pessoa perguntando a opção sexual dele ou a religião dele? Né? Então a lei ela diz que esses dados sensíveis, né, eles precisam ser tratados da forma com o maior cuidado possível para evitar qualquer tipo de discriminação. Convicção política, etnia ou raça, né, convicção religiosa. Então, essa iniciativa ela veio para impedir muitas situações que a gente vê no dia a dia, por exemplo, numa contratação de emprego, né? Olha, você tem ensino médio, tem isso, qual a sua posição política? Né? E isso era uma situação que era perguntada antes, mas hoje se você tem esse dado, você vê se não, ele é da Umbanda, ele é evangélico, não, já não vou contratar, porque ela obteve aqueles dados de forma ilegal, é isso que a lei... Mas também nesse caso aí, no caso as empresas hoje para contratar estão pedindo Instagram, Sim. Facebook, LinkedIn, né? LinkedIn. Que ali tem várias informações suas e tal. Uhum. Mas nesse caso aí, com esse preconceito, eles estão tirando a oportunidade e o direito da pessoa se defender também, claro, né? Claro, porque assim, é como a gente falou, numa situação de antigamente, o entrevistador, digamos, o cara vai fazer entrevista de emprego, ele pergunta, né? Qual é a sua convicção política? Hoje, como a informação é poder, se o cara já tiver isso, ele já descarta você logo de cara. Nem você, por que aquele cara me descarta? Mas ele sabe de toda a sua, né? Ele recebeu... Isso é muito perigoso. É muito, cara. Porque nesse caso aí você vai formar uma empresa com pessoas com a mesma visão de mundo. Isso, mesma... E isso não vai ter desenvolvimento na empresa, não vai ter expansão, Uhum. porque a construção da inovação
é através de ideias diferentes. Olha aqui o Google nos ouvindo, tá vendo? Google. Eu nem toquei no telefone, olha aí. Encontrei isso na web, cara, que negócio assustador, Entendeu? bicho. Nem toquei no telefone, o telefone tá aqui. Isso, esse comando de voz já está desativado no telefone e ele nos escuta. Rapaz, essa coisa do telefone nos escutar é uma coisa assim. Vamos tomar muito cuidado, se é que vocês me entendem, né? A inteligência artificial vai dominar o mundo, pô. Cara, ela vai. Ela tá num nível, né, que é assustador. Muito. E é assustador. O nosso poder judiciário, ele já está totalmente integrado, né, com as tecnologias e a inteligência artificial. Existe uma inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal chamado Vitor, que é uma espécie de robô, um programa robô que ele faz o trabalho que uma equipe de 5 pessoas demoraria um mês para fazer, ele faz em algumas horas. Ele vai fazendo triagem de processos, né, escolhendo, classificando. A informação tem a ver com isso, com tratamento, né? Distribui, coloca para lá, para cá. Já tem essa inteligência. O Superior Tribunal de Justiça também tem uma inteligência nesse sentido. E há alguns programas no mundo, né? E por isso que cada vez mais, como você perguntou no começo, o que é que levou, né, o Legislativo a criar essas leis? Porque a gente está ficando tão interligado com a tecnologia, né, que, assim, necessariamente, em algum momento vai ter que ter algumas regras básicas. Por exemplo, existem programas aí desenvolvidos na Europa e por algumas startups aqui no Brasil, né, que ele faz praticamente um trabalho de um juiz, né? Ou de um advogado. O software da IBM, IBM, estiver nos ouvindo, viu? IBM é outra propaganda. O Watson, né? O Watson, ele tem uma assertividade de quase 80%, né, na interação cognitiva dele, né, na consultoria dele. Então, isso afetou muitos empregos de advogados lá na Europa, na Inglaterra, né? Isso. E isso está indo para outras áreas também, outras né? áreas, a cognição da... E principalmente porque o trabalho realizado por essas inteligências, como eu falei, enquanto 10 pessoas levariam um mês para fazer, o negócio faz em 1 hora, em 40 minutos. E isso gera até um debate, né, que você falou assim, a inteligência vai dominar o mundo, né? Será que vai chegar um tempo em que nós nós vamos ser necessário mais, né? O que é que nós temos para além da inteligência, né? O espírito, sei lá, a inspiração. É complicado. A questão toda é a decisão. Nós temos ainda o poder do julgamento. Não todos os seres humanos, né? Mas nós ainda temos, né? Do que é certo, do que é errado, nós ainda podemos decidir isso. Mas saiu um artigo de um engenheiro do Google que a inteligência artificial dele já começou a dar pequenos passos para isso, né? Para tomar algumas decisões. E isso é perigoso, né? E a gente faz coisas que para a inteligência artificial é muito difícil. Tipo, sentar, andar. Amar, talvez, né? Amar, pular. Pular. Então, essas interações humanas que uma criança de 2, 3 anos faz, para a inteligência artificial isso ainda é muito complicado, é muito difícil. Ela é mais lógica. Ela resolve problemas rapidamente. Isso a gente não vai conseguir acompanhar. Mas funções básicas que um ser humano faz, ela ainda tem dificuldades. Pois é. E isso afeta muitas áreas de negócio, de serviço, entendeu? Isso. E assim também hoje, como a gente está falando assim, a gente está falando de muitas coisas relacionadas ao direito digital, né? O Marco Civil da Internet, que estabelece uma série de responsabilidade para quem trabalha com o sinal da internet, provedor, tal, Lei Geral de Proteção de Dados, 2018, a própria Lei Carolina Dickmann, que a gente citou aqui também, né? Que tem
traz aí algumas regras com relação a essa questão de dados íntimos, né? Não há como a gente também escapar desse universo, né? E aí tem uma questão muito interessante que eu acho que tem a ver com as redes sociais, né? Assim, porque muita gente não sabe. Eu vi um vídeo uma vez, né? Justamente sobre isso, que dizia basicamente o seguinte: você sabe o que a rede social X, por exemplo, o Facebook ou o Instagram, sabe sobre você, né? E quando eu fui ver, assim, que eu também não tinha ideia, né? Eu era daquelas pessoas que quando vai abrir a página do navegador, Cooks, fecha, tô com pressa, quero resolver logo também. Mas, assim, a gente permite muita coisa, né? E que Não, a gente não sabe. as redes sociais, elas têm um intuito. Uhum. Hoje são os negócios, Uhum. né? Hoje são os negócios que, se eles não migrarem para o mundo digital, eles vão perder público, vão perder Isso. dinheiro, né? Só que o brasileiro começou a usar ela como um celeiro de guerra, né? Né? E quando coloca Então, política também... pegue suas armas, escolha seu lado e vamos... E é né? uma arma poderosa, cara. E vamos nos degladiar aí como os bárbaros. Né? E eu devo dizer que hoje, né, essa possibilidade de divulgação da informação é a arma mais poderosa que você tem hoje, seja no meio político, seja no meio que você está falando das empresas. Eu estava conversando com uma colega sobre isso há uns dias atrás, ela falando o seguinte: olha, Tiago, essa coisa do currículo, né, que a gente tem a imagem, tô desempregado, né, vamos fazer um currículo, preencher um formulário, né, deixa lá. Não existe empresa hoje que não acesse a sua rede social. Porque, assim, é uma informação importante. E a informação que você coloca na sua rede social é você que coloca, né? Ninguém tá obrigando. Aí as pessoas acham que isso não tem a importância, né, que tem, né? E se a gente for entrar... porque, como eu falei, a gente está falando basicamente de informação aqui. E informação é poder, cara. Ou seja, para os negócios, para a política, e a manipulação da informação, muito mais ainda, né? No caso, Tiago, vocês aí do direito, né? Uhum. Vocês têm informações de pessoas, né? Vocês têm informações de pessoas. Uhum. Vocês estão incluídos nisso também. Estamos. A Lei Geral de Proteção de Mesmo Dados... que não seja no âmbito digital... Estamos. Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela aplica-se à pessoa jurídica que trabalhe com tratamento de informação, a pessoa física também, certo? E não aplica-se apenas ao meio digital só. Aplica-se ao mercado ali da esquina, porque é dado também, né? É possibilidade, por exemplo, de você realizar cadastro, essa coisa, olha, eu quero uma cópia do seu CPF, da sua identidade, você leva para fazer alguma coisa, e aí você resolve aquela, né, na loja, por exemplo, e aquilo fica lá, quer dizer, aquilo vai ficar lá por 20 anos, né? Eu já vi várias situações, né, assim, por exemplo, de empréstimo consignado feito em nome de outras pessoas. Já aconteceu com a minha mãe. Né? A pessoa, de repente, né, aposentado, já vi muito acontecer, já tive alguns processos assim, alguns amigos e tal. A pessoa simplesmente, no mês que vem, começa a receber um desconto de R$600 num benefício, né? E já não sabe pouco. Não sabe o que aconteceu, aí vai pesquisar, aí a gente vai para a justiça, aí a gente pede o seguinte: olha, eu quero ver esse contrato. Aí quando vem um contrato, a pessoa olha e diz: essa assinatura não é minha. Mas a empresa tem identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor. Um funcionário mal intencionado, né? Infelizmente. Nessa situação aí que houve, assim, teve o cunho político, né? Da questão da Lava Jato, né? Sim. Teve, mas também abriu também
um leque para as empresas sérias e grandes empresas, né? Uhum. O compliance, né? Que é para evitar a corrupção Isso. dentro das empresas. Bem lembrado. Fala sobre isso aí, Tiago, nessa história aí do compliance, Sim. como as empresas tiveram que, a lei teve que se adequar a isso também, as empresas, para evitar Isso. tanto que o funcionário público seja corrupto Uhum. e se corrompa junto e corrompa as empresas e Sim. as empresas tenham líderes que corrompam o funcionário público também, que isso é comum, Comum, né? né? Comum. Não, legal. Isso aí, cara, o compliance, ele é uma espécie de ideia, né? Que basicamente traduz o seguinte: agir de acordo com as regras, né? O termo em inglês, né? Nasceu lá fora, né? Na Europa, principalmente no ambiente de grandes empresas, tem muitos acionistas, né? E a administração dessas sociedades, por exemplo, uma grande sociedade assim europeia, a Nokia, ou a Mitsubishi, ou a Toyota, um grande, né, começou a sentir necessidade disso, né, de uma transparência, principalmente por parte dos administradores, porque essas grandes empresas, até grandes empresas aqui de Arapiraca, grandes empresas assim, de grande faturamento por ano, né, geralmente não tem um dono só, é um conselho, tudo. Então tem essa necessidade de transparência. Essa ideia foi trazida para o Brasil e no contexto aí que você falou da Lava Jato, né, nós tivemos muitas situações que foram constatadas de irregularidade de empreiteiras, né, com o governo, relações meio assim mal explicadas e tal. Sombrias. Né? Gente recebendo presente, muita gente presa pela Polícia Federal, etc. Então, isso foi se tornando também uma ideia, né? Um requisito exigido, porque muitas vezes, Sandro, a gente pratica corrupção, por incrível que pareça, sem ter um conhecimento, sem saber. Né? A todos nós é exigido que a gente saiba da lei, mas assim, a gente sabe que na realidade algumas situações, você está aqui como gerente de um RH, de um departamento pessoal, você pode cometer um ato desse aí com relação a dados, por exemplo, porque você não conhece a Lei Geral de Proteção de Dados e tal, ou você pode deixar de fazer uma declaração tributária. Você pode... Esquecer, né? A Aquilo... Receita não perdoa, não. A Receita não perdoa, não. É a única coisa que você não tem perdão da Receita. Aí você pode esquecer, numa grande empresa dessa, que em Arapiraca nós temos grandes empresas, né? Grandes comércios atacadistas, tal, departamento pessoal. Então, o compliance é uma ideia que significa basicamente o seguinte: vamos criar uma política dentro da nossa empresa, por menor que ela seja, não estou falando só das empresas grandes, para que a gente haja de acordo com as regras, e a regra é a lei, né? E essa política ela tem que ser inegociável. Claro, né? claro. Não tem negociar. Não, peguei um shampoo, botei no bolso e tal. Eu vou dar um exemplo de um supermercado, por exemplo. A gente tem muitos supermercados aqui em Arapiraca, né? Então você tem que ter uma pessoa, uma assessoria que diga o seguinte: olha, com relação à questão tributária, é isso, tem que ter isso. Com relação, né? Porque assim, esse compliance envolve não apenas a questão dos dados que a gente está falando, mas envolve a parte tributária, a parte de crime também, algumas situações, né? A parte de consumidor, você não pode, né? Uma coisa que eu vejo muito aqui, você não pode chegar com um consumidor que está comprando um telefone desse e dizer assim, testa agora, porque amanhã se você vier, você não pode. Não existe isso. Não. Né? Mesmo, isso é interessante aí para o nosso público. Eu nunca vi o Código de Defesa do Consumidor dizendo isso. Mesmo que o cara não te entregue uma nota fiscal, ele te venda ali uma bugiganga da China. Isso. Aí o pessoal costuma dizer, e a garantia? Saiu da loja. Essa é uma situação, assim, o compliance tem a ver com isso. Agora, se fosse existir, né, essa fiscalização mesmo, como a lei, sinceramente, como a lei exige, muitas empresas iam quebrar aí. Porque, assim, eu fui comprar, por exemplo, um fone de ouvido na semana passada, o cara disse, testa agora. Eu disse, não, tudo bem, é bom testar agora porque... depois que sair daqui não tem mais retorno porque é promoção. Eu nunca vi isso no Código de Defesa do Consumidor.
Né? Aí que o cara, ou o cara mal orientado, ou às vezes está seguindo ordens apenas, né? Como você falou, empregador e tal. Então o compliance ele tem a ver com isso. Aí bate uma fiscalização do PROCON lá em cima, que história é essa? De que você compra um celular aqui, tem que testar, ou um fone, ou um cabo, tem que testar aqui, né? Porque se não testa, se sair daqui funcionando, amanhã você não pode, ou só pode vir até amanhã, né? Então o compliance tem a ver com isso, em seguir as regras para prevenir. Aí vem prevenir o quê? Operações de fiscalização, operações de enquadramento, né? Porque não houve um cuidado, né? Uma prevenção. Tiago, a gente começou a falar do direito, já está em outra área do consumidor, mas do direito digital, mas que envolve também, né? O consumidor, né? Isso é um assunto muito bacana do consumidor. As empresas criam as leis delas, as regras delas, né? Sim, Cria ali um POP, né? Vai às leis internas delas. Mas essas leis internas dela não podem sobrepor as leis federais. Não é maior que a lei federal. No caso dessa questão de consumidor, né, que a gente está falando, é só de forma exemplificativa aqui, você não pode ter uma regra criada, né, para uma loja que valha mais do que o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei, né? Então, às vezes eu percebo que as pessoas agem assim, certo? A maioria delas, né, eu estou falando de pessoas que trabalham com vendas e tal, porque há um desconhecimento sobre a lei, né, nesse sentido, de dizer bem assim, olha, é difícil ter uma pessoa que diz o seguinte, que entenda o seguinte, né? Olha, eu sei que o Código de Defesa do Consumidor diz isso, mas eu estou fazendo errado. Assim, às vezes a pessoa está ali, está querendo obedecer, né, a regra, não quer preocupação, o emprego dela, mas assim, o compliance ele tem a ver com isso também, né? Se houvesse mais fiscalização nessa parte, como eu falei, do consumidor, estou falando de PROCON, Ministério do Trabalho, estou falando de relações trabalhistas, tudo isso tem a ver com compliance. Lei Geral de Proteção de Dados, nem se fala, né? O cara chegar lá, né? Ou então você receber um pedido da ANPD, né? Que é que fiscaliza essa questão. Olha, eu quero saber aí, eu quero que você me mostre todo o cadastro de clientes que você tem, né? E como é que você está tratando esses dados. Você, não tenho. A gente aqui tá tudo, né? Não tem uma organização. Tudo no papel, não tem Multa, meu amigo. Não tem um sistema de informação, né? Organizado. Cadê os termos de consentimento isso, né? dos clientes, né? Que você tá mandando e-mail. Não tem. Aí, meu amigo, infelizmente, né? Fecha as portas. Assim, a depender da situação, a multa, né? Pode ser de 10 mil, de 20, né? Isso aí que vai avaliar a autoridade. Agora, eu acho que, assim, Sandro, devido a essa crise que a gente tá vivendo aí, né? Isso não está ainda sendo... A lei LGPD, ela começou a valer de setembro de 2020. Mas, assim, sabe? Tá engateando. Porque, assim, se você for exigir mesmo, como a lei... Meu amigo, você fecha as portas de muito estabelecimento. Aí tem interesse governamental. Tem aquele princípio da boa vizinhança, né? Da boa fé também, né? Da boa fé, né? Das relações entre o Estado e as empresas, do consumidor e o cliente, né? E que tem também que ter essa boa fé no mundo virtual. Claro, né? claro. A gente não... Porque o que acontece muito em grupos... E isso já morreram pessoas de acontecer uma situação, o cara pegar a foto de uma pessoa aleatória e dizer que aquela pessoa que roubou aconteceu aqui na nossa região com o Uber. Foi mesmo? Uma moça foi sequestrada e estuprada, né? E pegaram a foto de um Uber, de um cara, começaram a espalhar do grupo e os caras atrás do cara para quebrar o cara, bicho. Entendeu? Aí é complicado, né? Então as pessoas têm que ter noção do que estão fazendo nas redes sociais. Como eu falei, é o poder da informação. Né? Eu ouvi até dizer, e aí tu vai poder falar melhor, eu ouvi dizer até que é possível a pessoa chegar, pegar um vídeo de uma pessoa e, né, uma imagem não, mas assim, um vídeo, fazer algumas montagens, né, que, assim, praticamente, né, é o deepfake isso aí. Isso é o que as pessoas... vão enfrentar daqui para frente. Eu posso pegar você, botar em um lugar onde você nunca esteve. Isso.
montar ali todo aquele cenário e até a tua voz eu posso colocar lá Manipular com e dizer que programas, você né? fez aquilo ali porque é você que tá lá, cara. Aí vem os caras atrás de mim pra meter a... Esse é o grande desafio da É. justiça. É. Identificar os deepfake. É. Entendeu? Deepfake é uma tecnologia sinistra, cara. É. Sinistra mesmo. E eu digo a você, né? Eu não sou vidente, né? Não sou um vidente. Mas eu digo a você e digo a vocês também que essa ferramenta vai ser usada com força Agora? nas eleições. É. E a gente tem que ter muito cuidado para identificar isso. É. Né? E identificar isso aí. E assim, é como eu tava falando, o poder da informação, ele é muito, muito, assim, absurdo, cara. E quando você pega o poder da informação e soma com uma pessoa que tem conhecimento de programação, de ciências da computação, e se essa pessoa foi mal intencionada, já era. Entendeu? O prejuízo que ela vai causar, não só econômico, né, mas também político, né? Cara, pessoas que sabem manipular com programas espiões, a Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre isso também, né? Pessoas que sabem manipular programas espiões para entrar no seu celular e para tá colhendo senha. Cara, aí você pega o poder da informação, uma pessoa que tem conhecimento para isso e é preparada, e a má intenção dela já era. A manipulação, né? Muitas vezes o cara que está fazendo isso, ele não é nem um gênio da informática, entendeu, Tiago? Mas ele é um cara que ele estudou bastante as relações humanas, o comportamento humano, entendeu? Então, ele é um cara, ele é um engenheiro social. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado, gente, com o que posta nas redes sociais. Exato. Os lugares que você anda, né? Todo lugar que você tá uma selfie. Então, principalmente quem tem filhos adolescentes, crianças, né? Que o índice de estupro de vulnerável está muito grande. Muito. Então, essa exposição é muito perigoso na internet. Né? Porque ali o cara vê, tal hora tá na escola, tal hora tá em tal canto, todo esse espaço tem um psicopata ali olhando o que você tá fazendo. E muita gente acha que não tem esse tipo de gente, né? Tem, e muito. Assim, não... Os psicopatas estão ao nosso redor. Não querendo dizer, né, que claro, a gente, poxa, tem um prazer de chegar no canto, né? Mas infelizmente a gente vive nesse mundo hoje. Tô na praia, né? Ou então tô aqui no estúdio, né? Do amigo Estamos aqui. no estúdio. Estamos né? no estúdio. Aí daqui a pouco tô em casa. Não, amanhã eu tô em Maceió e tal. Então pode ter uma pessoa, né? Que tem acesso a essa rede social, né? E diz assim, eu sei onde ele anda. Aí tu já começa a montar um perfil de você. E daqui a pouco o cara sabe de toda a sua rotina. E é como eu falei antes, agora há pouco aqui. Há quem diga, eu não sei se é verdade, se você concorda, mas há quem diga que os bancos de dados, né, e eu estou incluído as principais redes sociais aí, né, conhece mais a gente do que nossos parentes. Conhece. Né? Conhece. E outra, de Thiago, likes, de coisa. E outra, Tiago. A gente escreve muito, lê muito, entende pouco e conversa pouco. Então, esse papo é bacana. A gente tá conversando que a gente vai esclarecendo pessoas que não têm esse entendimento, né? Que também não busca essas informações, né? É importante. Eu quero fazer um merchan aqui, né? Claro, né? Um merchan aí, né? Esse canal aqui foi criado para isso, para ter uma conversa entre a sociedade, os negócios e as profissões e a tecnologia. Sim. Como isso impacta, né, nas tecnologias. Então a gente vai ter conversas. Próxima semana vamos ter aqui empreendedor, professor, que vai... Esse impacto da tecnologia nas nossas vidas, né? Claro. E no direito, então, né? Nem se fala, né? Vocês hoje têm que ter... Conta aí, Tiago. Certificado digital. Certificado digital. Primeiro, a gente tem uma identidade digital, acho que vários profissionais têm também, né? Que
a identidade digital ela pode ser armazenada em um programa, um token, a própria carteira da OAB, por exemplo. Então, assim, nada do que eu faça na internet hoje, né, passa desapercebido, né, para começo de conversa. Com relação a essa questão da informação, proteção de dados, tá, hoje se exige que todos os escritórios de advocacia estejam adequados e todas as empresas estejam adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque advogado trabalha com documento, com cópia de contrato, documentos pessoais, né? Trabalha com exame médico, dependendo da área, uma série, né, de coisas. Então, ele não pode simplesmente pegar aqueles documentos, ajuizar uma ação, né, chegar ali no meio da rua, rasgar isso e jogar em qualquer lata de lixo, né? Ele pode ser responsabilizado por causa disso. Ou outro profissional liberal também, né? Então, eu acho que a questão mais importante, né, para quem entrou agora ou está acompanhando já aí há algum tempo, é o seguinte, as informações que você fornece a terceiros, a empresa, elas são suas e elas são protegidas pela lei. Pronto, saia disso hoje aqui sabendo disso. Elas são protegidas pela lei e empresas ou pessoas não podem fazer o que quiserem com a sua informação. Se você souber isso já, né? Ah, mas eu consenti, eu concordei, porque eu... outra história. Tudo bem, mas ligações indesejadas, né, e-mails indesejados, né? Tem o site que eu indiquei aí do nãomeperturbe.com.br, que também já é uma, né? Algumas pessoas também utilizam a navegação anônima, né? Pode ser uma... VPN. Dá alguma privacidade, né? Enfim, se você quer entrar no site e tal, aí entra uma parte aí que ele não grava, digamos assim. Então, tem medidas que você pode utilizar. E salientando também, gente, essa questão da proteção dos dados, a intimidade, toda essa legislação, como eu falei, não veio para impedir né, os negócios ou dificultar, né? Tem muita gente que fica com medo, mas veio simplesmente para dar uma transparência com relação às informações. Só isso, né? Se adequar. Se adequar, né? Né? Informação... Eu falo isso porque tem gente que... né, poxa, aquela coisa, você pode não gostar da lei, mas tem que cumprir, né? Enfim, né? Eu vejo várias pessoas, empresas, assim, empreendedores, poxa, e agora? Tem que, né? Um DPO, um encarregado para trabalhar só com isso aqui. E muitas vezes não vê que aquilo é uma proteção para ele mesmo, né? Para ele mesmo, para a empresa dele, que tem que seguir as regras, aí entra a ideia do compliance. A minha empresa, né? Uhum. A CVE Digital, assim que eu já vi que ia entrar, né? Uhum. Começou lá na Europa, né? Isso. A GPDR lá, né? Lá na Europa eu já adequei o meu site, já adequei os meus sistemas, para que isso não viesse, a gente não tivesse problema, né? Situações que acontecem. Por exemplo, para que você vai ficar com dados de uma pessoa por mais de 20 anos? Pode até ter, mas você vai usar para quê? Inclusive a legislação ela diz, em alguns casos, ou você tem que descartar, você tem que destruir, né? Mas é uma questão que está se consolidando ainda, não é uma coisa, né? Como eu falei, não existe uma fiscalização assim ferrenha mesmo, mas acredito que a tendência para o futuro cada vez é ser exigido isso das empresas e profissionais liberais também, né? Não podemos pensar que seja só as pessoas jurídicas, CNPJ, mas qualquer pessoa que trabalhe com informação... Quem tiver na rede... que tiver na rede também, né? Ô, Tiago, né, nessa era digital, né? Essa era que já tá aí, todo mundo digital, tudo. Todo mundo digitalizado, todo né? mundo na rede, todo mundo faz compra, Sim. namora, arruma casamento, arruma tudo pela internet, faz um monte de coisa, né? Qual a importância para nós brasileiros, né? Para nós brasileiros, para a sociedade que hoje até os bebês já nascem com um tablet na mão, né? Qual a importância do direito digital nas nossas vidas e como nós podemos aprender mais sobre o direito digital? Porque assim, não precisa de ser um advogado. Você tem que saber desse direito e dos deveres também, dos deveres, né? Claro. Qual a importância que nós temos desse direito digital, né? Como podemos... Se a OAB é aberta, se a OAB está fazendo
ações para orientar as Sim. pessoas sobre essa mudança que houve de 2018 para cá. Olha, a importância é o seguinte, por exemplo, eu vou começar lá de trás, né? Os romanos, né? O nosso direito ele é muito influenciado pelo direito de Roma, né? Os romanos criaram, por exemplo, a regra da propriedade, né? Ou a regra da herança. Então, se você tem uma propriedade, né? Reconhecidamente sua propriedade, ninguém pode abusar ou violar esse direito seu. A gente não está falando de nada digital, nada, né? Então, as mesmas relações que acontecem nesse universo físico, né? Que é uma casa que você tem, que é um espaço, que é um aluguel, né? Que é o direito que você quer ter de sair na rua e não ser xingado, né? Por uma pessoa. As pessoas falam muito assim, em seguir, né? Tô te seguindo, né? Você já imaginou você andando na rua e alguém seguindo você atrás o tempo todo? Né? Então, tem a ver com isso. Então, as mesmas relações que você tem na vida física, por exemplo, você vai ter no mundo digital. Qual a importância da gente aprender essas regras? Porque no mundo digital a gente está lidando com pessoas e com propriedades e com interesses. É como eu falei, não é mais aquela internet lá do começo dos anos 90, quando era uma novidade que a gente acessava esse mundo pela internet discada, olha que coisa legal, tal. Não, existe interesse, existem pessoas, existem bens jurídicos. Então, hoje, uma rede social, por exemplo, não é só um espaço de lazer, né? Tem interesse, tem negócios, né? Tem divulgação e tudo. Então, a importância de você aprender isso é porque você vai saber se portar dentro de um Instagram, por exemplo. Você não pode chegar no Instagram, né, e estar xingando uma pessoa. Você não pode chegar num podcast e dizer assim, vou nominar aqui aquele, né? Porque o cara pode chegar a acessar essa gravação amanhã e dizer assim, olha, me difamando em público, né? Então, a importância de aprender essas regras é que você vai saber se conduzir dentro do mundo virtual, né? E vai ter também os seus direitos protegidos, porque as pessoas esquecem. A imagem é um direito. A informação é um direito seu, né? Já existe legislação para isso. Então, as pessoas não podem tratar a sua imagem, talvez seja o maior bem, né? Ou as suas informações, né? Porque quando a pessoa pensa em informação, pensa só em CPF, em RG. Não, é o seu nome, é tudo sobre você, né? Seu histórico de compras, por exemplo. As pessoas não podem tratar isso como se fosse, né? Então a importância é essa. Você vai saber se conduzir, né? Saber dos seus direitos e também respeitar outros, que é o que você falou, dos deveres, né? Saber Os nossos respeitar. deveres. Isso. Eu acho que é por aí. Ô, Tiago, aí nesse caso aí, né? A nossa liberdade, né? Uhum. A nossa liberdade. Até onde vai a nossa liberdade? Cara, Né? aí... Até onde eu posso chegar assim e falar algo, né, sobre determinados assuntos, Sim. ou determinadas pessoas, situações, porque a gente está chegando num momento onde está muito sensível falar, as pessoas estão muito sensíveis, né? A gente tem que estar medindo o que falar, porque, né, as pessoas estão muito doídas, vamos dizer assim, né? Mas elas querem o direito de falar sobre algo, mas não querem que fale sobre algo delas. Como é que fica isso aí? É um emaranhado, né? Cara, isso aí é um dos temas mais importantes hoje no debate, do debate nacional hoje, né? Não só ligado a essa parte das informações da internet, mas ao debate político também. Tem um ditado, Santo, que diz bem assim, o seu direito termina onde o meu começa, né? Um ditado popular, tá? Mas tem origem tal, lá em Roma, né? Acho que no latim, não salvo engano. O seu direito termina onde o meu começa. Nenhum direito hoje... E aí eu estou falando já levando em consideração alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Nenhum direito hoje, inclusive da liberdade de expressão, é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto, senão a nossa legislação não permitia algumas situações relacionadas ao aborto, por exemplo, em caso de estupro ou má formação do feto. Nenhum direito é absoluto. Então, assim, na minha opinião, essa liberdade de expressão, tá? Ela é um direito constitucional que você tem,
que garante que você não tenha nenhum tipo, né, de receio em expressar aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você concorda ou que você não concorda, né? Mas a partir do momento que essa liberdade de expressão, né, que você tem, a Constituição diz que você tem, tá? Eu posso chegar aqui, você pode chegar aqui nesse podcast e dizer, olha, Tiago, eu não concordo com isso, né? Por vários motivos, etc., um posicionamento político, religioso, né? Enfim, qualquer seara. Mas quando essa liberdade de expressão, e a gente está falando de uma sociedade onde a fala em um meio de comunicação movimenta, engaja não sei quantas pessoas, né? Isso. E você imagina você estar numa Globo da vida, né, ou num canal, ou, né, de grande repercussão, e você simplesmente fala de uma pessoa, né, que está lá, não pode se defender. Então, a partir do momento que essa liberdade de expressão começa a invadir, né, a esfera de direitos de outra pessoa, a gente tem que ter um problema. Aí a gente está falando de imagem, a gente está falando da intimidade das pessoas, né? A gente está falando de certas palavras que você pode utilizar, né, que a lei diz que não pode. Né? Você está difamando a pessoa, porque assim, uma coisa é você difamar a pessoa aqui, injuriar a pessoa aqui na sua frente, aí você está só aqui. Outra coisa é eu injuriar você aí com não sei quantas pessoas assistindo. E amanhã eu posso estar completamente acabado, né? Você, ou pode estar demitido, ou simplesmente entrar num processo de uma doença. É o que acontece hoje, né? Então, o Supremo Tribunal Federal ele já disse diversas vezes, né? Não existe nenhum direito absoluto, inclusive a liberdade de expressão. Deve ser usada, é uma garantia. Mas isso não é um passaporte para você... Mas aí, Tiago, o que está acontecendo bastante hoje é o quê? É que se eu me expressar da minha forma que eu me expresso, né? Mesmo sem ofender ninguém, mesmo sem dizer nada a ninguém... Mas se eu me manifestar da minha forma, aí o outro não aceita a forma que eu... Não é nem uma questão jurídica, é uma questão das pessoas. Ah, aí é claro, né? Porque aí eu acho que vai ser analisado caso a caso, né? Porque assim, a depender do tipo de informação, né? Ou do tipo de fala que você faz, né? Seja no ambiente de trabalho... Na família, né? Isso pode ter um impacto maior ou menor, né? Existem várias e várias situações, assim, falando fora do direito agora, né? Olha, eu penso diferente, eu sou de tal espectro político, né? Eu acho isso, eu falo isso, não estou nominando pessoas aqui, eu só estou falando que eu não concordo com essa ideologia, por exemplo, etc, etc. Eu não vejo nenhum problema nisso. Né? Agora, se a outra pessoa se magoa por causa disso, ou acha que, né, porque está falando da religião que ela não gosta, aí é um problema dela. Eu penso dessa que isso está dando até morte, né? É um problema dela. Né? Eu acho que quando você começa a nominar pessoas, né, você que está aí é onde fica o problema, né? A depender da situação também, né? Vamos lá, Tiago. Tá, o papo tá mas massa. eu queria só fazer um adendo, tá, gente? Com relação a algumas pessoas públicas, né, a gente tem que ter cuidado, né? Porque assim, eu tenho, a Constituição diz que eu tenho o direito de dizer bem assim, olha, eu não concordo com o que esse prefeito, esse governador, esse presidente ou esse vereador está fazendo, né? Ele é uma pessoa pública e tal. Agora, como eu disse, é uma situação complexa que cada situação vai ser analisada, né? Não existe uma fórmula assim, eu vou falar o que eu penso, a outra pessoa vai se magoar e aí eu vou ser penalizado. Não, vai depender da forma como você fala, né? É que as pessoas perderam essa noção, né? O presidente que está aí, eu posso não gostar dele, mas eu devo respeitar ele como uma autoridade. É uma presidente. Uma autoridade, né? É o caso de um vereador. Seja quem for. Quem for, claro. Mas as pessoas, por não gostar, não aceitar isso, elas estão ficando loucas. Né? A gente tá violentas, né? E quando a gente coloca isso dentro do ambiente da internet, aí é que, né? A situação fica muito, muito complicada mesmo, né, gente? Então, essa questão, né, ela é uma questão complexa, né? Mas, assim, a base que o direito oferece pra gente é o seguinte, olha, nós temos a liberdade de expressão e nós vivemos numa democracia. Então, eu posso falar aqui do prefeito da minha cidade, eu posso expressar, né, as minhas opiniões sobre a sua administração, sobre a sua condução, sobre a sua eficiência mesmo. Mas aí, quando eu entro para falar
da família dele ou dele, ou de aí alguma situação na justiça pode acontecer. Inclusive na internet. Isso, porque tem a ver com a intimidade dele. Ó, fale da minha administração, fale da minha gestão, fale dos meus relatórios, fale da autoridade pública. Né? Senão eu vou falar do seu filho ou da sua esposa que está traindo você. Seu corno. Aí você está fugindo ao bom senso, né? Seu que e tal. É complicado, isso é complicado. E esse tema que a gente está falando é um tema bem sensível. Vai ser bom. O bom é a bagaceira, a polêmica, né? Então, você como cara do direito, que tá, sabe os caminhos, sabe onde pisar e tudo, isso é importante. A gente tenta, né? É verdade. Tem que saber, né, que se vazar alguma coisa, já era, né? Claro. Então, Tiago, o papel de vocês hoje, da OAB, né? Do nosso judiciário hoje, dentro do mundo da internet, né? No mundo digital. Qual o papel de vocês hoje com a sociedade, com as empresas públicas e as empresas privadas? Certo. Qual o papel de vocês hoje? Eu até esqueci de mencionar, a OAB, ela tem diversas comissões, né? Comissão de Cidadania, comissão de estudos, diversos, né? E tem uma comissão no nosso estado, né? E em vários estados também, comissões específicas sobre essa área de grupos de estudo, né? Sobre essa área de direito digital. A nossa OAB tem, né? Inclusive eu conheço várias pessoas que atuam, né? Com relação a isso junto à OAB, né? Com relação a essa parte da função, eu penso, né? Que assim, não só os advogados, professores, né? Mas qualquer pessoa que lide com comunicação, né, como é o caso da gente estar aqui agora, né, as pessoas orientem isso, falem um pouco sobre essas regras, né, não precisa, eu não estou falando aqui de decorar artigo por artigo, mas a pessoa orientar, né, eu acho que isso é o papel de qualquer tipo de profissional, né, que atue principalmente nessa seara da comunicação, né, ou esteja de alguma forma lidando com dados de pessoas, né? Então, isso aí não pode ficar restrito só a professor, todo mundo. Por quê? Existem pessoas aí no Brasil que nunca ouviu falar de LGPD na vida. Eu não sou um perito em LGPD, mas eu conheço as regras, sei quais são as tendências, né? Claro, porque eu estou na área, mas assim, tem pessoas que estão tratando informações pessoais aí como se fosse qualquer coisa. Então, eu acho que a importância disso. E outra coisa importante, Sandro, eu acho que é no ambiente das escolas, né? Infelizmente, assim, o curso de Direito, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão de que é aquela coisa lá isolada, né? Que é só na faculdade e tal, né? E que ninguém tem acesso àquele conhecimento. Eu acho que não, né? Inclusive, as nossas instituições têm alguns trabalhos de ir na escola explicar, entendeu? Aqui, como a gente está fazendo, as pessoas com quem vocês vão conversar na próxima semana e nas semanas seguintes, né? Falar sobre esses temas, né? Você falou uma coisa importante aí agora há pouco, né? Que a gente hoje escreve muito, conversa pouco. E muitas vezes os textos que a gente recebe, né, são fake news. Mas, assim, conversar sobre isso é importante. Conversar. Por exemplo, a sua empresa está adequada, assim, ou você está, né, com algum... Como é que está, né? Você sabe que existe um órgão de fiscalização, você sabe que a informação hoje ela é um tema importante. Falar sobre isso. Entendeu? O Maciel falou aqui, ó, o Maciel Carvalho, grande Maciel, que a liberdade de expressão não dá o direito de imputar crimes, mesmo sendo para a autoridade, como, por exemplo, chama sempre o presidente de genocida. Né? Essa é uma questão complexa, né? Complexa, porque, assim, envolve também, como ele falou aí, a liberdade de expressão, tá? E envolve também o papel que as autoridades públicas elas exercem, certo? Por exemplo, eu já vi vários processos ajuizados por autoridades públicas contra youtubers que eles perderam. Porque alguns juízes entenderam que a atividade que eles exercem, né, inevitavelmente desperta um interesse das pessoas, né, e atrai o direito das pessoas, né, de criticarem ela, né? Quanto a essa questão de imputação de crime, né, que o nosso amigo falou aí, assim, a pessoa física, né,
do presidente, ele, se achar necessário, pode, né, eventualmente ajuizar uma ação por causa dessa imputação. Agora, dependendo do número de críticas, eu acho que isso vai ficar inviável para ele. No caso, Tiago, essas pessoas, assim, não defendendo lado A nem lado B. Sim, claro. Comigo não tem isso. Aqui a gente está tendo uma conversa transparente. Claro. Mas no caso de, se for seguir pela palavra, certo, genocida, né? Uhum. Essas informações que circulou aí na internet não seria uma fake news? Aí vai ter que analisar... Porque não é verdade. Teria que analisar a qualidade dessas informações. Eu penso que teria que ter uma investigação sobre essas informações, né? E outra coisa, a nossa Constituição, ela não impede o acesso à justiça, nesse caso aí, de uma autoridade pública que se sinta, né? Ele tem um direito de se sentir vilipendiado na sua honra, né? Senão eu vou processar aquela... Ele tem o direito de ação, né? A questão que eu falei aqui é que com quantas ações ele vai entrar? Você entende? Milhões. Né? Mas tem vai isso. Movimentar agora, todo mundo. Claro, todo mas mundo. a Constituição diz que ele tem o direito também de se sentir violado. Ofendido. Claro, Né? poxa, eu fui imputado a mim uma prática criminosa, cara, né? E uma das práticas mais, né, bizarras da direitos humanos, Convenção de 1900. Pô, então ele pode. Inclusive, ele já processou várias pessoas. E está processando a família, e principalmente nessa parte do YouTube. Muitas pessoas, existe processo, já consultei alguns para ver assim e tal, né? Qual é o. E todos, cara, envolve imagem e informação. Alguns ele ganha, outros eles perdem, né? Então, assim... No caso lá, no Jus Brasil, né? Sim. Qualquer pessoa pode ver qualquer processo. A não ser que esse processo ele tenha segredo de justiça, né? Por ele envolver o quê? Intimidade e privacidade, por exemplo. Ou investigação. Aí você não policial. vê. Isso. Por exemplo... Mas tipo lá, você chegar lá no Jus Brasil, botar pesquisar lá pelo seu nome, ou sua OAB, Tiago, Castro, vai aparecer encontrar tudo. vários casos, normal. E isso faz parte da transparência da nossa democracia, né? Agora, por exemplo, um processo de divórcio que envolve traição, aí você vai colocar lá, você pode localizar que existe, mas você não pode entrar dentro o número, dos autos. Né? O processo, né? Você Tudo, não né? pode adentrar dentro dos autos, porque muitas vezes os temas ou numa união estável, seja, né? Se tiver um segredo de justiça lá, você não pode acessar. Aí adivinha por quê? Porque a nossa legislação, né? E isso eu tô falando antes de LGPD, isso eu tô falando, né? Já antes de digitalizar tudo. Claro, ela protege a intimidade, né? Muitas vezes, por exemplo, um divórcio acontece por causa de uma traição que foi filmada, né? Aí você estranho vai acessar isso para ver, né? Aí, se a gente fosse levar nesse sentido o direito de informação absoluto, senão eu tenho o direito de informação, a Constituição diz que eu tenho, então eu quero entrar lá e quero ver o que aconteceu, né? Tem que ter os limites, né, Tiago? Limites. Não né? dá. Acho que bom senso. Né? Bom senso. Eu acredito assim, que sempre que você conseguir ouvir os dois lados, Sim. você pode tomar uma decisão melhor. Né? Uhum. Então a gente não dá pra gente só tomar a decisão por uma via. Só ouvindo o lado. E vocês fazem isso direto, né? Como assim? Vocês ouvem as pessoas, pô. Sim, claro. Por exemplo, se chegar um caso de alguém fazer um deepfake de mim ou de qualquer pessoa e essa pessoa procurar você. Sim, claro. A pessoa, o acusador me acusou dessa deepfake lá, do vídeo e tudo. Eu procuro você, né? Então você já tem o lado da acusação e você vai fazer sua defesa com base nos dados e informações que eu vou lhe dizer. Isso. Todos nós temos direito a uma defesa. Claro. Mesmo que eu imputo um crime violento. Sim. Né? E isso cabe não só a pessoas físicas, né, gente, assim, que não estejam num cargo público, mas também a pessoas públicas, né? Tudo que eu falei aqui, pessoas públicas vivem processando aí pessoas, né, físicas, e por eventual fala ou situação, tá? E quanto a essa situação aí
falada sobre, que você falou, sobre escutar o lado, escutar os dois lados, né? A nossa Constituição, no artigo 5º, ela estabelece o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então você tem que ter o contraditório, você tem que ouvir os dois, né? Então, qualquer pessoa tem o direito à sua defesa, seja ele né, a pessoa que eu estou criticando, o vereador, ou o deputado estadual, ou o presidente, quem quer que seja. Ele é uma pessoa, né? Ele é um sujeito de direitos também, né? Então, ele poderia e pode e está fazendo, né? Como qualquer outro poderia fazer também. Buscar na justiça a proteção dos seus direitos, por exemplo, a imagem, né? A honra da família, né? Etc. Inclusive, está um debate aí, não sei se isso ainda existe, porque há décadas atrás tinha a questão do direito da honra, né? Né? Como é que tá essa briga aí? Se tira, se permanece ou se já não existe mais? Não. Assim, a nossa... Porque acontece muitos feminicídios, né? Isso. E o cara disse que matou a mulher por defender a honra dele e tal. Olha Como só, é que tá essa situação aí, Tiago? A nossa Constituição, né, de 1988, ela já protege a honra, a imagem, a intimidade, né, lá no seu artigo 5º. Isso aí nunca deixou de valer, né? Eu acho que dificilmente vai deixar de valer enquanto existir essa Constituição. Especificamente quanto a essas situações relacionadas à violação à imagem, né? Digamos assim, saindo um pouco dos mandamentos da Constituição e trazendo para uma lei mais próxima da realidade. Nós temos o nosso Código Civil que regulamenta tranquilamente, né, todos os atos que possam violar a imagem das pessoas, né? Ou a intimidade das pessoas, ou a privacidade das pessoas. Então, assim, dificilmente, eu acho que é praticamente impossível, só se nós tivéssemos aí outra Constituição, uma revolução, algo do tipo, né? Mas direitos como vida, propriedade, imagem, né, não serão, digamos assim, abolidos no nosso ordenamento. Não serão, cara. A questão da honra e da imagem é um dos direitos mais básicos que remonta à antiguidade, né? Na época medieval, as pessoas resolviam seus conflitos mas nos isso duelos. me dá o direito de eu matar uma pessoa? Não, no nosso sistema de leis, não. Não sei em hipóteses assim. Eu me senti com a minha honra ofendida, eu vou matar outra pessoa. Não. Porque Totalmente. o maior direito é a preservação da vida, claro, né? Mas aí por isso que a nossa legislação, ela traz essa defesa, né, digamos assim, da sua vida em algumas exceções. É o caso da legítima defesa, por exemplo, né? Eu estou em um momento em que o Estado ele não está ali com o seu aparato para defender minha vida. Então eu posso, né, obedecendo a uma proporcionalidade dos limites, exercer minha defesa agora. Tipo, né? se eu botar uma cerca 220 na minha casa, aí vai um mala, pula lá, morreu eletrocutado. Eu posso ser criminalizado por isso? Pode ser responsabilizado. Nós temos aí... Mas se eu botar uma plaquinha, 220? Pode ser responsabilizado. Isso aí os nossos tribunais já chamaram isso de ofendículos, né? Todo tipo de armadilha ou situação que pode, né, digamos assim, causar esse tipo de prejuízo. Assim. Agora, você vai me perguntar, cara, mas eu tô lá, é a minha casa, é a minha família, eu não posso proteger? Claro que você tem esse direito de proteger, né? Mas, uma vez existindo o Estado, e aí eu tô falando agora teoricamente, tá? Uma vez existindo o Estado, teoricamente, é ele quem vai exercer essa proteção. Então, você não pode colocar uma espingarda lá como armadilha. Não, eu não posso botar como armadilha. Mas eu tô aqui na minha casa dormindo com a minha esposa, meu filho, minha família lá. Armadilha. Ouço um barulho, né, tal, lá. Aí, de repente, um cara tá tentando arrombar, entrou na minha casa, na minha propriedade. Eu tô com a espingarda lá, sapeco no tiro nos peitos. Legítima defesa da honra, da vida e porque da não foi uma armadilha. Claro. Ele não sabia que ali, ele sabia que correria o risco de ter alguém armado dentro de casa, né? Claro, né? E assim, ninguém sabia o que ele poderia fazer. Exatamente. Né? E sobre essa questão aqui, é interessante, tá, gente? Claro, várias residências têm uma cerca elétrica, né? Aquilo ali já está evidente. O que eu me referi aqui, né, são as, né, que é uma questão bem específica, são as armadilhas, né? Que assim, os tribunais, alguns já tiveram uma posição diferente com relação a isso, né? Assim,
com relação à necessidade e alguns tipos de armadilha que causaram danos físicos assim. Agora, se a gente for trazer isso para um debate, né, fora do direito, né, você, pô, tô lá na minha casa, com minha família, o cara chega lá, ele abriu a porta, né, aí o cara, assim, o cara vai responder, o cara vai responder um procedimento, entendeu? Aí tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Eu sugiro para esse caso, né, não é a minha área, tal, mas buscar uma orientação especializada nessa parte aí. Agora, claro que a nossa legislação ela prevê, né, situações em que você não pode contar com o Estado para defender sua vida ou sua propriedade. Aí você vai com as próprias mãos, né? E não é de qualquer forma. A lei ela diz que tem que ter uma certa proporcionalidade. Tipo, se for no facão já é mais complicado, né? É assim, claro. Né, o cara vem atirar você atira no cara, o cara cai no chão, você vai esquartejar o cara todinho. Entendeu? Aí tem muita gente. Tudo no direito tem suas exceções, né, gente? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente vive numa sociedade bem complicada, né? Eu acho que estamos vivendo numa sociedade bem complicada, porque, como você falou, hoje a gente vive num clima de muito estresse, né? De muito, qualquer coisa você está brigando, discutindo pela internet e tal. E quando envolve essa parte da internet, então... Eu acredito assim que a gente não evoluiu como a sociedade, né? Não deu um passo. Eu acho aí, também, né? eu acho que também. Não deu um passo para compreender as coisas, né? Certo que a gente tem muita desigualdade social, mas isso não te dá o direito de você não ter algo, de querer tomar o que outra pessoa tem ou até cometer um latrocínio, né? O medo do assalto não é o assalto em si, é do cara, depois que te roubar, te matar. Claro, né? claro. Eu acho que o maior medo da sociedade brasileira hoje é esse. Né? Do latrocínio, né? De você estar ali e o cara tá muito louco ali, trincado no pó, na pedra, e te roubar e meter o bala em você por conta de nada, né? Sim, então, acho que o maior medo da pessoa é essa. E nesse caso aí, como ficaria? O cara matou uma pessoa, um parente meu, fui lá e matei ele. Como é que ficaria a minha situação? Olha, a nossa legislação, ela... Não foi por vingança, não. Foi só porque ele matou um parente meu, eu fui lá e matei ele. Aí você seria ser processado por homicídio, né? Porque a lei ela não te dá esse direito de ir lá exercer esse tipo de... Entendeu? Você tem que procurar os canais legais, né? Polícia, Ministério Público, né? Nada pelas próprias mãos. Não, assim, o exercício da justiça pelas próprias mãos no Brasil ele é uma exceção. Aí nós temos estrito cumprimento do dever legal, no caso de polícia, né? Estado de necessidade, legítima defesa. Não pode simplesmente o cidadão, né? Isso aí espelharia muito um contexto que a gente vivia antigamente, né? E desde a Idade Média, a Antiguidade, na verdade, né? Que não se mostrou assim apto para resolver os problemas. Agora, isso você quer dizer, eu estou falando isso aqui, né? Quer dizer que eu já não tive vontade, eu como ser humano, de ir lá e fazer isso? Claro que eu tive, né? Em algumas situações. Mas eu conheço os limites da lei, né? Eu sei que se eu fizer, ou outra pessoa fizer, né? Ela não pode chegar num procedimento criminal e dizer, se eu fiz, por que isso, isso e isso? E aí a lei vai dizer, mas você não podia fazer. Infelizmente, né? Então isso tem que ser trabalhado na educação das séries iniciais ali, né? Acredito que sim, cara. Para que controle esse impacto, né? Esse impulso da pessoa e tal. Acredito que sim. Eu acredito o seguinte, Sandro, o direito ele não resolve tudo, cara. Ele não resolve tudo. Ele é uma espécie de última instância, né? Que vai estar ali para solucionar algumas situações assim que precisam de intervenção agora. Agora ele não vai resolver tudo. Ele não vai resolver problema de gente mal resolvida, problema de gente com ódio, né? Problema de gente mal educada, problema de gente que não respeita idoso ou que não respeita consumidor, né? Porque isso é uma educação de berço, cara, entendeu? Na escola, em algumas situações. Não existe uma lei no Brasil que obrigue você a dar bom dia a alguém, por exemplo, né? Então, existem situações que eu acho que na sociologia, né, a educação vai resolver, a família, né? E, infelizmente, como eu falei, o direito ele não vai resolver tudo. Por exemplo, tem pessoas que são mau caráter. Uma boa parte delas. Tem pessoas que são mau caráter,
que são falsas, entendeu? Então, assim, talvez essa pessoa ela seja penalizada lá na frente por algum ato que ela cometa, mas assim, a lei ela não tem solução para isso. Um distúrbio de personalidade, uma pessoa falsa, uma pessoa que não consegue parar de mentir o dia todo. Assim, aí é Eu coisa trabalhei com uma pessoa assim. Eu tava cada história bicho, cabulosa. Aí nós temos outras esferas, né? A família, a escola, a religião, né? Tem que entrar pra, enfim, se a pessoa que tiver religião, enfim. Beleza, estamos chegando aqui no final, né? Um papo gostoso. Muito obrigado aí a galera que acompanhou. É isso aí. Obrigado aí aos nossos parceiros, né? O Distinto, né? Multimarcas, Escuta Cuidadora, do meu amigo Manuel Messias. E é isso aí, Tiago. Deixa uma mensagem aí para o nosso público. Legal, não, quero agradecer também a você, né, por ter convidado aqui. Foi uma conversa muito boa. A gente tinha a pretensão inicialmente de conversar sobre o direito digital, né, e todas algumas novidades aí, mas entramos em alguns temas bem interessantes também. Agradecer a equipe aqui dos amigos que estão aqui já praticamente 2 horas. Os técnicos ali. Claro que sem eles isso não seria possível de acontecer, né? Toda a operação que foi realizada aqui. Eu acho que aos apoiadores também aí, né? Os amigos que apoiam essas iniciativas, que eu acho que merecem ser realizadas muito mais vezes, né? Pra gente fugir aqui. O bom sabor, na próxima vez, viu, Essilã? Vou trazer o bolo aí, viu, cara? Vou trazer o bolo. E é isso aí. Vou pegar o bolo aí. Vou ficar aberto a novas oportunidades. Gostei muito do espaço aí, né? Quem sabe a gente se veja aí, né? Em outras oportunidades. Valeu. Não se esqueça, galera. Compartilhe o vídeo. É isso aí. Dá o like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!